Bom dia a todos! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer esse pingente para a gente colocar nas nossas bolsas. É um pingente fácil de fazer, mas requer um pouquinho de atenção na hora de fazer as nossas flores. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo. No material, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de couro, né? Aqui eu estou usando um couro mais fino com essa dupla face, né? Que a gente tem aqui desse lado a mesma cor, é um couro tingido. Então, fica fácil porque as duas faces são iguais. E tô usando aqui uma terminação dessa tipo, né? Um sino, pode ser um pouco menor. Eu achei essa aqui um pouquinho até pesada, mas foi a que eu encontrei. A gente pode fazer uma pouquinho menor. Eu achei que se fosse um pouquinho menor ia ficar bem legal. A gente vai precisar de correntinhas, né, para fazer colocar a florzinha que a gente vai fazer. Aqui eu tenho um mosquetão, aqui eu tenho aquele elozinho para colocar chaves e aqui eu tenho uma medalhinha, né, para enfeitar. Então a gente vai precisar também daqueles nossos elozinhos para fazer as uniões entre um e outro. Então aqui, ó, eu tenho um elozinho pequenininho, né, que eu vou usar aqui pra gente fazer a união entre a medalhinha e o nosso mosquetão. Tô aqui com um bico de pato, né, vou apertar aqui bem. E aqui, do mesmo jeito, essa aqui a gente não precisa porque o próprio elinho é grande. Mas aqui também eu preciso de uma união igual a essa para fazer. Então, vamos lá o passo a passo. Tá? Fica muito bonitinho, a gente pode colocar em qualquer bolsa. Naquela bolsa, no tutorial anterior, eu só coloquei numa carteirinha, que eu achei que ficou bem bonitinho, só uma florzinha dessa. E hoje eu fiz esse pingente pra gente pendurar na bolsa, que ficou bem bacana. Então, vamos lá o passo a passo. Então, aqui tá o material que a gente precisa, né? Esse terminal, como eu falei pra vocês, a nossa correntinha, que pode ser essa ou uma outra correntinha, que vocês tiverem. O nosso elozinho de colocar chave, né? O nosso mosquetão, que a gente já vai começar a confeccionar colocando o mosquetão dentro desse elo. Então, já vamos deixar essa parte pronta. Aqui a nossa medalhinha e os nossos elos e o nosso couro. Então, tá aqui o couro que eu vou usar, né? Um couro tingido, como eu falei pra vocês. E eu vou usar essa parte de fora aí pra gente fazer a nossa florzinha. Então, eu desenhei aqui mais ou menos como é que eu ia explicar para vocês, eu fiz aqui no Eva, como que a gente tem que fazer essa florzinha. Então, na verdade, a gente precisa de duas florzinhas iguais a essa, né? Dois joguinhos de 4 pétalas para a gente poder fazer a flor. Eu já vou ensinar para vocês como que a gente pode desenhar essa florzinha. Então, aí eu recortei, né, no Eva para vocês verificarem como que a gente vai fazer. Então, a nossa florzinha vai ficar exatamente assim. Então, agora eu vou fazer mais outra dessa, só para mostrar para vocês. É bem simples. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como eu fiz o molde. Eu cortei primeiramente um quadrado de 8,5 por 8,5. Depois, eu dividi esse quadrado na metade e eu fiz uma linha dividindo esse quadrado. E dividi de novo no outro sentido.
E assim eu dividi o meu quadrado ao meio aí 2 vezes. Então, isso aí é a base para a gente poder fazer a florzinha, que é a maneira que eu ensinei assim, mais fácil. Então, para fazer, eu peguei uma tampinha aí de refrigerante, não é nem uma tampinha aí de material de limpeza essa, e eu vou encostar a tampinha bem próximo aí o meu quadradinho e vou fazer a curvinha da minha flor. Então, aqui eu já desenhei as 4. Pode ser uma tampinha de refrigerante, pode ser uma tampinha que seja suficiente para poder a gente fazer isso. E agora eu vou unir, então, o meu centro aí com a minha circunferênciazinha que eu fiz e procurar dar uma forma aí às minhas pétalas. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente vai fazer. E agora a gente recorta e vamos ter, então, o nosso molde. E a gente vai cortar exatamente desse mesmo jeito agora no couro. Então, agora eu vou ter isso aí como meu molde, vou traçar no couro. Então, aí, agora que eu já tenho, né, as minhas 2 florzinhas, nós vamos colar ela desse jeito aí no couro. Então, nós vamos colar primeiro as pétalas, vou explicar para vocês como que a gente vai fazer no couro, e depois nós vamos unir as duas, né, uma com a outra. Então, agora já estou com as minhas 2 partes cortadas, nós vamos começar a fazer a montagem da nossa flor. Então, eu vou usar uma cola aqui, um adesivo de contato, né, próprio para couro, onde a gente vai começar primeiro a colar o primeiro joguinho de pétala. Vou deixar a colinha ali secando um pouquinho e já vamos montar então o nosso resto do nosso pingente, né? Então, eu vou abrir aí um pouquinho o elo. Então, agora eu vou fixar também a medalhinha, né? Colocar no nosso elo. E aí, eu já tenho o mosquetão, a medalhinha. E agora, só falta colocar, então, as nossas florzinhas. Então, essa foi a corrente aí que eu usei. Eu vou usar um outro elo para unir. Então, eu coloquei o elo na correntinha, né? E agora, eu tô apertando. E agora sim, esse elo que eu botei, eu vou abrir e colocar ele aí dentro do nosso terminal. Então, mais fácil, a gente abre o elo e já bota a correntinha e já bota no nosso terminalzinho aí, que fica mais prático. Então, agora a gente vai cortar a correntinha do tamanho que a gente deseja. Eu aí fiz de 2 tamanhos, com uma diferença mais ou menos de 2 dedinhos entre um e outro, né? Então, fica a critério de vocês. Então, fixei aí a correntinha, né? Botei esse tamanho aí, mais ou menos 4 dedos. Nossa colinha já tá quase seca. Então, eu vou colar um no outro. Pra gente agora começar, então, a fazer a nossa flor. Então, o primeiro passo, a gente vai unir essas pétalas de dentro para fazer como se fosse um botãozinho. E aí, nós vamos colar ela primeiro, para depois, então, a gente fazer as de fora. Então, com a minha cola de contato, né, especial para couro, eu vou passar nas bordas das pétalas e vou fixando uma a outra
unindo as duas. Então, vou passar aí um pouquinho na primeira. Vou superpor aí uma folha na outra. Vou fixar aí um pouquinho. E assim eu vou fazer todas as pétalas internas. Então, eu vou colar uma a uma, né? Vou colocar um pouquinho de cola. E vou fixar, vou segurar um pouquinho, de forma que a gente faça o miolo da nossa flor, unindo essas 4 pétalas. Bom, uma vez colada aí a parte de dentro, nós podemos agora, então, fazer uma cola na parte de fora. Então, nós vamos colocar agora, então, aí dentro, com o auxílio do nosso alicate, nós vamos apertar pra gente dar o último acerto e aquela colinha pra gente fixar da maneira que a gente achar que fica melhor antes de colar a flor no nosso terminal. Então, vou ajeitar para ficar bem direitinho. Então, nós podemos fazer nosso pingente com uma ou duas flores. É só a gente fazer 2 acabamentos desse com esse terminal e botar a nossa correntinha ali. Então, nós vamos ter uma medalhinha e 2 terminais aí com a florzinha. Então, agora eu vou usar a cola universal, vou passar a minha cola toda a volta do meu terminal. E agora a minha florzinha, ela já foi, né, modelada. Porque a gente já colocou ela ali e eu agora vou colocar ela aí de novo. E agora já com a cola para ficar definitivamente. E aí estaria nosso pingente pronto, né? Nosso mosquetão com a nossa medalhinha e com a nossa flor para colocar na bolsa. Quem quiser ainda sofisticar, fazer um pouquinho diferente, nós podemos colocar um outro pingente de flor no mesmo mosquetão lá, na mesma alcinha que a gente colocou a primeira. Fica bem legal. Então, aí foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei uma outra florzinha feita exatamente com a correntinha um pouquinho menor e coloquei lá na nossa alcinha. E aí fica bem bacana, fica bem legal essas duas também juntas. Então, esse foi mais um vídeo, né, do ponto do crochê. E dessa vez eu fiz um pingente para vocês poderem usar nas suas bolsas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, compartilhe o vídeo e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações do ponto de crochê.